Ouvintes da Santa Cruz FM, João Alex, muito bom dia. Vamos com informações importantes, para os ouvintes, girando com informações importantes para os ouvintes da Santa Cruz FM. Hoje nós vamos falar sobre transtorno de jogo. É uma realidade nova que está cada vez mais presente em nossa realidade, Os jogos online estão tomando conta e muita gente tem sofrido desse transtorno, inclusive trazendo prejuízos não só financeiros, como também de saúde, E que é realmente uma preocupação muito grande hoje para as autoridades, para a população em geral. Eu estou ao lado da doutora Bárbara Pires, ela que é médica psiquiatra, que atende aqui em Santa Cruz, na Clínica Boa Saúde, também no Centro de Nefrologia Santa Rita, e ela vai trazer algumas informações sobre isso, o que é esse transtorno, como as pessoas devem ter cuidados, já que é algo novo, mas que já é uma realidade presente na nossa sociedade, doutora Bárbara? Eu queria que a senhora primeiro explicasse, então, o que é esse transtorno. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Não é fácil falar de um tema, de um tema, vamos dizer, transtorno, falar de jogo, Jogo é algo bem antigo, É uma prática antiga de todas as civilizações, mas a gente está tendo um problema, de doença, que a gente chama transtorno de jogo, Então, nem todo jogar é doença, Quando é que se torna doença? Quando algo se torna doença? Quando ele causa prejuízo. Mas falando de transtorno de jogo, é quando jogar gera prejuízo, E na avaliação psiquiátrica, um paciente ou familiar que acredita que tem um problema com o jogo, a gente vai fazer essa avaliação, vamos dizer, ela é complexa, ela vai avaliar vários aspectos da vida do paciente e como isso é feito, O paciente ele vai externar que tem problema com o jogo, Esse problema ele gera prejuízos em vários aspectos da vida desse paciente, seja no trabalho, seja familiar, financeiro e saúde também. Então, o paciente que ele tem transtorno de jogo é um paciente que ele já vem tentando parar de jogar. E ele tem esforços mal sucedidos, ou seja, ele tenta, mas não consegue. E quando tenta, ele tem sintomas físicos, ele tem irritabilidade, ele tem raiva, ele já tem prejuízos familiares intensos, às vezes é o fim de um casamento, problemas com a família, às vezes é uma terceira pessoa que é responsável por financiar esse jogo. Então, assim, o transtorno de jogo, alguns estudos mostram que ele é mais frequente no homem, principalmente no homem mais jovem, mas com o avançar das idades, ele acaba sendo muito equiparado homem e mulher. Doutora, com relação justamente a isso, ele é um transtorno recente. Como é que se chega realmente a perceber que essa pessoa está doente? A senhora já falou algumas características, mas como diferenciar, por exemplo, aquela pessoa que joga, porque realmente jogar, inclusive tem, por exemplo, Mega Sena, que é um jogo legal, vamos dizer assim, daquela pessoa que realmente está viciada, vamos dizer assim, está precisando de um tratamento? É como eu falei, é o prejuízo. Então, assim, jogar esporadicamente e você ter controle daquilo, e que outros aspectos da sua vida não sejam prejudicados, tipo, por exemplo, eu deixo de ir para a faculdade para jogar. Eu deixo de sair com meus amigos para jogar. Eu perdi meu emprego porque eu jogo demais. Minhas finanças estão comprometidas por isso, ou seja, está faltando dinheiro para pagar energia, está faltando dinheiro para pagar aluguel porque eu estou jogando. Então, assim, é o prejuízo. Dificuldade de controle. Então, quando você perde a dificuldade, você não tem controle sobre o que você faz e você tem prejuízos, isso é um alerta. Então, assim, é uma forma mais básica de se falar para a população. Então, você falou bem assim da Mega Sena, Por que o transtorno está sendo mais difícil? Está sendo pior, teoricamente, a gente acha. Por quê? Porque hoje está sendo mais fácil. Então, antigamente você precisava sair de casa, você tinha que ir lá comprar, ou o jogo do bicho. Hoje não. Hoje você tem um celular, você tem a facilidade de estar em casa, você faz um Pix, e você joga a quantia que você puder, ou que não puder. Então, tem essa facilidade também. Então, o celular, as tecnologias estão favorecendo, de certa forma, alguns problemas. Um deles é o transtorno de jogo. Doutora, como convencer esse paciente então, a procurar o atendimento médico? Porque muitas vezes ele pode nem estar sabendo que está com esse transtorno, Mas como ele entender a importância de procurar um profissional médico? Assim como outras doenças da psiquiatria, o paciente que está com um problema, ele tem que perceber, ou a família é quem percebe, diante daquela situação, vamos dizer, conflituosa em casa, aquele prejuízo, como eu já falei, e ele buscar um médico capacitado. O médico capacitado para tratamento disso é o médico psiquiatra.
né, um médico psiquiatra com formação adequada, com residência médica, né, que possa conduzir o tratamento adequadamente. Lógico que não só o psiquiatra sozinho, né, a psicoterapia ela é a base, né, do tratamento do transtorno de jogo, e falando nisso, a motivação do paciente ela é essencialmente importante. Por quê? Porque o transtorno de jogo ele compartilha algumas características de outras dependências, como, por exemplo, a dependência de álcool, a dependência de outras drogas. Então, compartilhando isso, uma base do tratamento é a motivação. Então, o paciente que está motivado é um paciente que vai ter um sucesso mais garantido nesse tratamento. Então, buscar tá tendo prejuízo, como eu falei anteriormente, buscar um profissional capacitado, né, um médico psiquiátrico com boa formação. Bacana. E a senhora atende aqui em Santa Cruz, não é isso? Queria que a senhora falasse um pouco da sua formação. A senhora já nos falava em off, tem também residência nessa área. Queria que a senhora destacasse um pouco isso. Isso. Obrigada por permitir, né, essa palavra. Eu sou médica, sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tenho residência médica em medicina de família, né, aqui pela UFRN, a UFRN aqui do Ana Bezerra, e tenho agora residência em psiquiatria pela CESAP, né? Estou concluindo agora em março a residência. Então, a residência médica é uma forma do médico ou a forma mais, vamos dizer assim, adequada do médico chegar a concluir uma especialidade, né, e obter o RQE, né, porque é através da residência médica que a gente consegue ter uma capacitação de excelência, né, de conseguir fazer um tratamento adequado para o paciente com o que tem de melhor hoje na medicina. E aqui em Santa Cruz está quais dias atendendo? Eu vou atender agora, no dia 23, na Clínica Boa Saúde, e hoje à tarde. Tá? Estou me estabelecendo ainda na cidade, mas espero em breve morar aqui. Coisa boa. Morar aqui, porque eu já trabalhei aqui 2 anos. Fui médica aqui do Hospital Regional na época da pandemia, trabalhei na UTI do Hospital Regional, trabalhei também no Centro de Enfrentamento ao Covid-19, então eu gosto muito da cidade e espero voltar em breve de vez para cá. Seja sempre bem-vinda, doutora. A gente agradece demais, doutora Bárbara, a participação da senhora. Eu queria que a senhora deixasse um último recado, né, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que sentem que estão passando por esse transtorno, ou familiares, né, que conhecem pessoas assim. O que dizer nesse momento? O principal nesse momento é o quê? É a autoavaliação, né, da família, do próprio paciente. Então, se você está, de fato, você tem um comportamento, né? Você tem um comportamento em que você perdeu o controle, isso está lhe gerando prejuízo, porque às vezes o paciente não percebe o prejuízo, mas a família consegue perceber. Então, assim, procura um profissional capacitado, né? Esse profissional vai conseguir fazer essa avaliação adequada e, de fato, conduzir o caso se a gente está diante de um transtorno mesmo ou não, né? Então, assim, primeiramente, gerou essa dúvida, né? Está tendo prejuízo, procura uma avaliação adequada que, com certeza, se você estiver diante de um profissional bem capacitado, ele vai conseguir esclarecer à família ou ao paciente tudo o que ele precisa. Se vai precisar, de fato, estar diante de um transtorno ou não. E, se tiver, fazer o tratamento adequado. Ok, doutora, a gente agradece mais uma vez a participação da senhora. Muito obrigado. Nada. Conversamos com a doutora Bárbara Pires, né, ela que é médica psiquiatra, que atende aqui em Santa Cruz, né, trazendo essas informações importantes sobre transtorno de jogo, tema extremamente atual, né, que as pessoas realmente devem ficar em alerta. Voltamos aos estúdios.